Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Estamos ao vivo via Facebook, estamos no vídeo via YouTube. Meus amados, sejam todos bem-vindos a essa página, a esse canal, e sejam todos abençoados pela graça de Deus. Meus amados, eu peço também a você que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com alguém de seu conhecimento, das suas amizades. Dê um like nesse canal no YouTube e também no Facebook, para que esse vídeo ele venha se expandir e outras pessoas também possam ver e ouvir este vídeo e ouvir estas palavras. Meus amados, eu peço também a você que chegou, na minha rede do Facebook, muita gente de outras nações, Me alegro se você me pediu acesso a essa página, porque você me viu por lá. Então você que é de outras nações e teve acesso a essa página no Facebook, eu peço para você se inscrever também no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva lá, dê um like naqueles vídeos lá, naquele canal, para que aquele canal cresça e assim venha alcançar outras pessoas necessitadas como nós estávamos. Meus amados, eu vou pedir para você também me acompanhar com a sua Bíblia aberta, porque aqui não tem falácia. Aqui nós até falamos, mas mostramos o que está escrito. E como todos sabem, ou talvez todos já sabem, o tema do nosso estudo de hoje é o cavaleiro do cavalo branco. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, para você acompanhar junto comigo o cavaleiro do cavalo branco. Então eu vou pedir, não precisa nem falar o nome do livro, O cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Eu quero ser breve, porque hoje também eu quero cantar aquela música que eu fazia antes, Quero voltar, eu voltei a fazer. E tenho uma prontinha para cantar hoje. Depois dessa pregação, é lógico. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes. Meu amado, eu peço que você preste atenção no que você está lendo. Não lê a Bíblia quando você lê um jornal, Vi quando um cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Preste atenção no que você está lendo. O cavaleiro deu uma ordem para aquele que abriu o selo, Vi o cavaleiro, vamos repetir para nós aprender, para nós ter certeza do que nós estamos lendo. Vi quando o cordeiro, então isso aqui não é segredo, não tem segredo até aqui, porque o cordeiro sabemos que é Jesus, Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Isso aí, Jesus abriu um dos 7 selos, que nem está escrito aqui. E ouviu, aí o cavaleiro ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, vem. Aqui, eu quero que você preste atenção. Aqui não está dizendo, Jesus venha, porque o cavaleiro está dando uma ordem.
Venha, me acompanhe. Então, Jesus, com seu poder que ele tinha, não tem mais, quero que seja isso bem claro, não tem mais, todo o poder devolveu para o Pai, né? Então, mas nessa época aqui, nesse acontecimento aqui, Jesus estava com todo o poder ainda. Ele estava no lugar de Deus. Estava no lugar. Não era Deus. Ele estava no lugar. Então, você vê que esse ser vivente, que nem nome tem, deu uma ordem para ele. Vem. Dizendo, como voz de trovão, vem. Versículo 2: Vi então, e eis um cavaleiro branco, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Você sabe o que é um arco? Um arco uma arma de atirar. Com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, uma coroa, e ele saiu vencendo. Ele não tinha vencido. Preste atenção que você está lendo. Ele saiu vencendo para vencer. Ele saiu vencendo para vencer. Então, meus amados, eu passei anos da minha vida dentro de uma religião, o povo pregando isso aí, em cima do chamado altar, que não é altar, é picadeiro, e passando que esse cavaleiro branco, ou esse cavaleiro aqui, do versículo 2, né? Cadê? Do versículo 2... E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Então, eu aprendi por muito tempo que esse cavaleiro era Jesus, era o Cristo, né? Era o Cristo. E já ouvi também muitas pessoas falando também que esse cavaleiro, por estar num cavalo branco, seria Jesus, porque nos faz entender que era Jesus, porque estava num cavalo branco, né? Então, meus amados, eu até escrevi aqui, porque eu não confio muito na minha mente, né? no meu poder de guardar as coisas, de memorizar, né? Não confio muito na minha memória. Então eu escrevi aqui. Eu sei que o que nós vamos ler aqui e o que eu vou explicar, o que eu leio aqui, tudo que eu leio na Bíblia eu entendo, tranquilo, sem problema nenhum. Mas passar aquilo que eu entendo, tentar fazer aquilo que eu entendo para outra pessoa entender, aí já complica, né? Já complica. Eu entendo bem, mas fazer com a outra pessoa entenda é complicado. Mas mesmo assim eu vou pedir que você abra muito bem o seu raciocínio, abra muito bem a sua mente, né? Que eu escrevi aqui umas coisas, né, para não esquecer, e vou ler para você, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que lembrar pelo menos, né, que o livro de Apocalipse, que no caso é uma carta escrita para as 7 igrejas da Ásia. Não foi escrita para o Brasil, não foi escrita para a China, não foi escrita para Portugal, foi escrita para as 7 igrejas da Ásia. É bom você entenda isso, e que essas cartas, ela foi tão cheia, tão repleta, do começo ao fim, do capítulo 1 ao capítulo 22, né? É 22 capítulos, tem o 21, 22, né? Se não me engano, ao 22 do Apocalipse, todo cheio de palavras, de linguagem, de figura.
Então, o Apocalipse é todo escrito com palavras de figura, não é real, é figuras, né? Então eu escrevi aqui, meus amados, a igreja que se chama de Cristo ficou presa no passado. É isso mesmo. A igreja que se chama de Cristo ficou presa no passado, mas muito, muito passado, né? Nós já estamos em 2023 e a igreja ainda está antes da cruz, lá pelo ano 32, 33, 31, 30. A igreja que se chama de Cristo ainda está para lá. Para você ver o quanto falta para eles caminharem ainda e chegarem aonde você que é da graça, você que vive em graça, está hoje. E o Apocalipse não é um livro para nossas vidas nos dias de hoje. O Apocalipse não é um livro que foi escrito para a igreja nos dias de hoje. Não é uma profecia. O livro do Apocalipse não é uma profecia que vai acontecer. O livro do Apocalipse, eu vou lendo e repetindo para que você entenda. O livro de Apocalipse não é uma profecia que vai acontecer. Já aconteceu. Que vai acontecer. O livro do Apocalipse trata de profecias que estava acontecendo naqueles dias que João estava preso na ilha de Patmos. Então, João estava relatando profecias que ia acontecer naqueles dias que ele estava preso na ilha de Patmos. Então, meus amados e minhas amadas, precisa que nós entendamos isso, né? Entendamos isso. E que profecias que eram aquelas que João estava falando, que nós vamos entender. Eu quero bem preste atenção no que estamos lendo, não esqueça do que nós vamos ler hoje, né? Porque nós temos mais 3 cavalheiros aí pela frente. Nós só estamos dando o início. Nós só vou preparar a sua mente, o seu raciocínio hoje. Então, nós vamos ler o livro o Cavaleiro do Cavalo Branco, mas nós temos mais 3 pela frente. Então, nós não podemos esquecer. Agora chega o domingo, eu vou pregar o cavalo, que domingo vai ser o Cavaleiro do Cavalo Amarelo. Aí chega domingo, eu vou pregar o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, mas você esqueceu do Cavalo Branco. E aí? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Se você esqueceu do Cavaleiro do Cavalo Branco. Então João estava preso na ilha de Patmos. E o que era que João estava profetizando na ilha de Patmos? As profecias de Isaías e de Jeremias, de Daniel, que nós vamos entender isso nos próximos cavalheiros. Não hoje. Hoje nós não vamos chegar até aí. Por isso que eu falo para você não esquecer os outros cavalos, não esquecer o cavalo branco que nós estamos lendo hoje, para quando nós chegar no cavalo amarelo, você não tenha esquecido o que nós lemos do cavalo branco. E quando nós chegar no cavalo preto, você não tenha esquecido do cavalo branco e do cavalo amarelo. E quando nós chegar no cavalo vermelho, você não tenha esquecido do cavalo branco, do cavalo amarelo e do cavalo preto. É isso que eu quero que você entenda. Então João na ilha de Patmos, ele estava falando, escrevendo para as 7 igrejas da Ásia, que aquelas profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel, ia acontecer naqueles dias. Vamos ler mais, para nós entender mais um pouco?
na ilha de Patmos. Veja que o cordeiro aparece, né? Nós lemos lá no versículo 2, né? Você já esqueceu não, né? O cordeiro aparece no versículo 2 abrindo o selo. Abrindo o selo. E não dentro do selo. O cordeiro aparece abrindo e não dentro do selo. O cordeiro não está dentro do selo. Está abrindo só. Não dentro dele. Então, já podemos perceber que o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus. O cavaleiro, quem abriu o selo, quem abriu o primeiro selo, foi Jesus. Mas o cavaleiro não era ele. Será que você está entendendo desta maneira como eu estou entendendo? Porque nós lemos lá que Jesus abriu o selo, né? O cordeiro abriu. O cordeiro é Jesus. Ele abriu o selo. Mas ele não está lá dentro. Ele está fora. Mas tinha alguém lá dentro. Quando ele abriu, ele viu lá um cavaleiro montado num cavalo branco. É isso ou não é que nós lemos? É isto. Então, estamos conscientes já que o cavaleiro não é Jesus? Estamos conscientes, né? Que o cavaleiro não é Jesus. Bem, não é Jesus Cristo. E por muitas vezes eu cheguei a pensar, por estar dentro de por estar dentro por estar montado num cavalo branco, por isso que eu escrevo aqui, porque chegar na hora que a gente pega ao vivo e para todos, né? Aí complica mais ainda. Então é bom a gente relatar tudo direitinho antes. Então, por muitas vezes eu cheguei a pensar que por estar montado num cavalo branco era Jesus Cristo. Eu cheguei a pensar, ouvi muitas vezes os chamados pastores que não são pastor pregarem, né, dizendo, afirmando que esse cavaleiro era Jesus, mas nós já estamos vendo aqui que não é, né? Quando nós pregamos com o entendimento de Cristo, com os olhos de Cristo, nós vemos que não é. O cavaleiro do cavalo branco não é Jesus. Mas venhamos e convenhamos que os 4 cavaleiros tá trazendo julgamento. É isso ou não é? Os cavaleiros, o que é que estão trazendo os 4 cavaleiros? Os 4 cavaleiros, eu vou fazer uma pergunta, ver se você sabe responder. Os 4 cavaleiros estão trazendo bênção ou julgamento? Está trazendo julgamento, né? Os 4 cavaleiros estão trazendo julgamento. Cada um dos cavaleiros, né? Cada um de uma forma. Cada um de uma forma. Um julgamento, cada um de uma forma. E no decorrer do tempo, esses juízos, julgamento, falando de juízo, né? Esse juízo não podia ser o próprio Jesus na sua pessoa. Então esse julgamento, esses 4 cavaleiros estão trazendo julgamento. Mais na frente, nos outros cavaleiros, você vai entender melhor, né? Que nós vamos abrir esse leque um pouco mais. Então, nós já entendemos que o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus. E podemos entender também que os 4 cavaleiros estão trazendo o quê? Juízo, julgamento. E não é o próprio Jesus na sua pessoa que ia aparecer julgando. Ele está usando o que aqui? Está usando pessoas, outras pessoas. Você vai entender daqui a pouco. E esse juízo não podia ser o próprio Jesus na sua pessoa. Mas ele ia usar o exército de outras nações. Ele não ia usar o exército, é lógico, né? O exército dos judeus.
Ele ia usar o quê? Que exército que ele ia usar? O exército romano. O exército romano ele ia usar. Né? De outras nações, assim como fez nos tempos passados. Fez ou não fez? Fez, é só você ler lá na Velha Escritura. Nos tempos passados, ele usou Ciro, né? Ciro e outros reis ele usou. Ciro era um rei o quê? Um rei pagão. Mas ele usou Ciro e ainda chamou de meu servo. Ele usou Ciro e ainda chamou de meu ungido. Se chamou ungido, é servo. Presta atenção. Agora você lê as coisas como lê um jornal, lê a Bíblia como lê um jornal, aí vai esquecendo que você lê aqui, daqui a 2000 você já não lembra mais que você leu. Mas Deus usou Ciro, um rei pagão, e disse que era meu ungido. Né? Usou Ciro e outros reis. E nesse caso, lá de Apocalipse, nesse caso aqui, ele está usando o exército romano. Está usando o exército romano contra os judeus. Contra os judeus. Assim como ele fez no passado. Usou reis pagãos para ir contra outros reis. E nesse evento aqui, quem estava no comando? Quem estava no comando nesse tempo aqui? Vespasiano. Vespasiano como imperador, ou seja, como rei, né? Que naquela época, no meio dos romanos, não tinha rei ainda, era imperador. Então, imperador e rei é a mesma coisa. Então, nesse acontecimento aqui, que João estava lá, na ilha de Pátimo, quem era que estava no comando aqui? Vespasiano, como imperador. E seu filho Tito, como general do exército. General do exército. E exatamente é exatamente o que diz Lucas capítulo 21. Vamos ler um pouco lá no livro capítulo 21. Vê se abre a sua Bíblia aí, Lucas. Lucas capítulo 21. Versículo acho que é 20. Se não me engano, cadê aqui? Está o relato aqui também. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20. É bom você ler e mostrando direitinho, porque vai tirando os enganos, as confusão, né? Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20, está aqui, ó. Quando, porém, isso é as profecias de Jesus. Então, não entender aquele do Apocalipse lá, puxando daqui, é dizer que Jesus é mentiroso, né? Quando, porém, vires Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então, o que é que está acontecendo no Apocalipse? Essas profecias acontecendo, né? As profecias de Jesus. Jerusalém foi sitiada. Jerusalém foi posta a fogo. O templo foi derrubado, foi posto fogo, foi derrubado. Não sobrou nada. Então estava se cumprindo o que ali? Lucas 21. Então paramos a onda aqui. Paramos aqui no Vespasiano, né? Lucas 21. Quando vires Jerusalém sitiada, era o fim. Lê lá todo, lê o Apocalipse capítulo lá todo lá. Mais versículos. Eu só levei você o seu entendimento só. Só levei até lá para você ter o entendimento do que estava acontecendo.
no tempo de João, lá na ilha de Patmos. Era as profecias de Lucas, né, de Jesus acontecendo. Chegou o tempo, chegou o dia, chegou a hora. Né? Sitiada era o fim. E isso aconteceu quando? Do meado de 66 ao ano 70. 3 anos e meio de tribulação que Jesus falou que eles iam passar. 3 anos e meio de tribulação. Aí nós viramos a página. Veja o versículo, veja o versículo 6 no capítulo de Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 1. Seres viventes, está dizendo aqui, seres viventes mandando no Rei dos Reis. Imagina se pode. Imagina se isso acontecer. Um ser vivente que nem nome tem, querendo mandar em Jesus. Isso não pode acontecer. Né? Infelizmente, o sistema religioso prega bagunçado assim, né? Um ser que nem nome tem manda no Rei dos Reis. Um diabo carregando Jesus e levando para qualquer lado. Então no sistema religioso tem isso aí, bagunçado desse jeito. Mas no Evangelho de Cristo não é bagunçado assim não. Então, meus amados, dando ordem a Cristo. Veja que foi lhe dado um arco, né? Que nós lemos lá no versículo 1, né? Apocalipse 6, versículo 1. Foi lhe dado um arco e uma coroa para ele sair vencendo para vencer. Mas Jesus veio a esse mundo vitorioso. Ele passou por que passou porque tinha que acontecer aquilo lá. Para o povo ver que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. Mas Jesus já veio vitorioso, né? Ele ia triunfar, já veio sabendo disso, né? Então, meus amados, está aí no capítulo 6, versículo 1 e 2. Agora eu pedi para você abrir a sua Bíblia, volta um pouco, Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Eu quero que você preste atenção na diferença. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor dar-lhe-ei. Dá-lhe, você vê a diferença. O cavaleiro do cavalo branco, ele saiu, né? Ele montou no seu cavalo e saiu, já vencendo, para vencer. E nós se viu lá. Quem era o cavaleiro do cavalo lá? Vespasiano, o rei. Vamos ler mais. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. Aí, o cavaleiro saiu vencendo para vencer, mas ele já venceu. Então, está bem claro que o cavaleiro do cavalo branco não era Jesus, era Vespasiano. Como o livro está cheio de palavras de figura, Vespasiano, né? E outra coisa que eu quero que você entenda, você quer ver como se comportava o rei, os imperadores daquela época? Assista filme de rei, você vê.
Que tipo de cavalo que ele saía? Comigo, no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essas igrejas não é parede, somos nós. O que o Espírito diz a nós. Né? Então, meus amados, está aí. Passamos pelo capítulo 3 e 6. 6 e 3, né? Ou vice-versa. Abra sua Bíblia no Apocalipse, né? Capítulo 19. Vamos ver a diferença de quem era Jesus e quem era o cavaleiro. Apocalipse 19. Apocalipse 19. 11 e 12. 11 e 12. Vi o céu aberto. Viu o céu aberto. E eis um cavaleiro branco. Eis um cavaleiro branco. O seu cavaleiro, um cavaleiro branco, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel. Esse sim. Esse cavaleiro aqui, você vê o cavalo branco, mas e lá no capítulo 21, por isso que o povo se confunde. Lê a Bíblia como lê jornal e vai confundindo as coisas. Porque lá no capítulo 6, no versículo 1, que cavalo que era? Um cavalo branco. E aqui? Um cavalo branco. Tá vendo? Mas aqui é outro cavalo. Aqui é outro cavalo branco. Né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. Então nós estamos vendo aqui que a justiça de Deus chegou até Jerusalém, até os judeus. E João está relatando que chegou isso aqui. Agora, você presta atenção, raciocine só. Os judeus ouviram por muitos anos Jeremias, Isaías, aliás, como começado mais atrás, Isaías, Jeremias, Daniel, só pregando essas coisas aqui, ó. Só pregando isso aqui. Pregando julgamento, castigo, julgamento, castigo. Lá pelos outros cavaleiros você vai entender. Por isso que eu falo para você, não esqueça o que nós estamos lendo hoje. Aí, de repente, João começa a dizer, ó, chegou. Você vê o pavor que deu nesse povo. Por isso que os pastores hoje em dia não querem largar esse livro. Por quê? É um livro que põe pavor nas pessoas. E eles dizem, ó, se você não estiver aqui dentro, esse pavor vai te alcançar. E quem é besta sair de lá para esse pavor alcançá-lo? Ninguém sai. Ninguém sai. Por isso que quase todo culto se lê alguma coisa do Apocalipse. Né? Achei fiel e verdadeiro e julga pela justiça e julga a peleja com justiça. Então você está vendo aqui que esse cavaleiro aqui é Jesus e o cavalo dele é o quê? Branco também. Mas lá no 1 nós vimos que não era. O cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco lá do capítulo 6 não era Jesus. Esse aqui é. Esse é. Entendeu? E o cavalo é o quê? Cavalo branco também. Então nós temos que ir entendendo as coisas, senão isso confunde mesmo as pessoas. Confunde mesmo.
Então aqui nós chegamos até aqui entendendo que esse cavaleiro do capítulo 19 é Jesus, e o cavaleiro do capítulo 6, quem era? Vespasiano, que deu início à guerra, né? Amados, coroa e diadema é a mesma coisa. Então, coroa e diadema, talvez você não tenha pensado nisso ainda, não tenha raciocinado isto ainda, mas coroa e diadema é a mesma coisa. Principalmente os imperadores, eles não usavam a coroa como se faz coroa hoje e tal, que é uma diadema só, com algumas coisas de ouro, essas coisas aí. Então coroa e diadema é a mesma coisa. Veja esse aqui, tinha muitas diademas. Vamos ler mais aqui o versículo 2, nós não leu? Vamos ler o versículo 2, né? Peleja contra o vamos ler o versículo 2. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça vê a diferença dessa aqui lá para o capítulo 6. Esse aqui tinha muitas diademas, muitas coroas. Por que ele tinha muitos diademas, muitas coroas? Ele era rei de reis. Ele era rei de reis. Então, por isso está aqui trazendo muitas coroas. Muitos diademas. Tem um nome escrito. Vamos ler o versículo. Tem um nome escrito que ninguém conhece. Então, isso aqui quebra os crentes pelo meio. Vejam, preste atenção aqui. Deixa eu ler aqui, que eu escrevi aqui. Eu fiz uma cópia, né? Na verdade. Fiz uma cópia. Veja, esse aqui tinha muitas diademas. Então esse é Jesus, o rei dos reis. Esse tinha diadema, tinha coroa. Porque tudo pertence a ele, né? Então esse tinha muitas diademas, tinha muitas coroas. Ou seja, muitas coroas. Por quê? Ele é rei dos reis. Veja a diferença do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Tinha uma só. Vespasiano tinha uma só. E do cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. Capítulo 19. Veja que esse não recebe ordem. O do cavaleiro do capítulo 19, ele não recebe ordem, né? Ele não recebe ordem. E ainda mais de um ser vivente. Receber ordem de um ser vivente, ou seja, uma pessoa qualquer. De um ser vivente. Veja o grande detalhe que quebra o sistema, os crentes pelo meio. Veja o grande detalhe que quebra os crentes, os religiosos pelo meio. Tem um nome que ninguém conhece. Presta atenção, os crentalhada. Um nome que ninguém conhece. Ninguém quem? Quantos? Ninguém. Ninguém conhece, senão ele mesmo. Senão ele mesmo. Uia! Só ele conhece o nome dele. Não é Jesus de Nazaré não o nome dele? Aqui está dizendo que não. Aqui está dizendo que só ele conhece o nome dele. Quando eu falo, né? Quando eu falo para as pessoas esquecerem Jesus de Nazaré, como Paulo mesmo ensinou a igreja a esquecer Jesus de Nazaré, porque o Deus da igreja de Cristo, é o Espírito,
Espírito é Espírito, Jesus de Nazaré era carne. Então o nome não é Jesus de Nazaré, porque o nome de Jesus de Nazaré todo mundo conhece. Mas na palavra dele aqui, Apocalipse, o livro você lê. É esse livro que você lê. Um nome que ninguém conhece. Uia! Ninguém conhece. Não é Jesus de Nazaré. O Deus, vamos continuar, que eu escrevi aqui, eu copiei. Não é Jesus de Nazaré? Não, não é Jesus de Nazaré. E como os crentes ficam clamando, Jesus, tem de misericórdia de mim. É por isso que você vê os crentes, e os crentes é quem mais passa por provação. Lógico, clama um Deus que eles não conhecem. Por isso que passam os crentes, o sistema religioso é quem mais passa por provações. Por quê? O Deus que eles clamam, não conhece, não é Deus. Porque se eles conhecessem Deus, eles não clamavam por Jesus de Nazaré, clamavam pelo Cristo ressuscitado, o Espírito. Né? Como Paulo diz, Deus, o Espírito é o Senhor. Então, meus amados, nós chegamos até o capítulo 19, para nós entendermos que aqui, o que é que nós aprendemos aqui? Se é que você aprendeu que o cavaleiro do capítulo 6 não é Jesus, que Jesus é o cavaleiro do capítulo 19, é Jesus, né? E que o nome de Deus ninguém conhece. O povo chama por aí, aqui está dizendo que ninguém conhece. Conhece ou não conhece? Aqui está dizendo que ninguém conhece. Aí o povo fica chamando de Jesus, chama Yahshua, chama Yahu. Vão chamando. Chama, como é aquele outro que chama na coisa, como é que chama? Esqueci agora, que chama lá na igreja, aquele que não doa sangue, como é que chama lá? Então eles vão chamando, vão inventando. Mas aqui está escrito, não é eu que estou falando, que o nome dele ninguém conhece, senão ele mesmo. E como é quando eu morrer, como é que eu vou conhecer? Quando eu morrer, o Espírito vai subir. Minha mãe já faleceu, que Deus a tenha. Então quando eu morrer, eu vou encontrar minha mãe, Josefa Maria da Silva. Se o nome do Espírito que está em nós, ninguém conhece. Só Deus conhece. Então, para mim, eu creio que você aprendeu até aqui, né? Mas não para por aqui não. Volta um pouquinho ainda no livro de Apocalipse. Volta no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 14. 14, 15, vamos ler, viu? 14. Olhei e eis uma nuvem branca. Está se falando de quem? Então, o apóstolo João olhou e viu uma nuvem branca. E a nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante. Não era ele, era semelhante. Nós temos que entender o que nós estamos lendo. Vê o que está escrito. Aqui não está escrito que João não está dizendo, eu olhei nas nuvens e vi Jesus, o Yahshua, sentado lá na nuvem branca. É isso que João está falando? Não é isso. O que é que ele está dizendo aqui? Mas os crentes, eles querem acordar um dia e ver Jesus lá nas nuvens. A NASA reflete, né, uma imagem
de Jesus de Nazaré, e eles ficam de boca aberta, adorando aquela imagem que a NASA projetou nas nuvens. Aquilo lá, meus amados, é a imagem projetada pela NASA. Você tem que entender isso. Senão você vai ficar o tempo todo, não vai conhecer Deus, nunca. Como é triste você nascer, crescer, viveu, morreu, sem conhecer Deus. Sem conhecer Deus. Então, João olhou nas nuvens e viu sobre a nuvem um semelhante. Semelhante, não era Jesus de Nazaré, era semelhante. É isso que nós temos que entender. Uma coisa semelhante não é original. Você tem um documento, tem um RG, você tem seu RG, ali o RG original. Vai lá numa gráfica, imprime uma cópia, é semelhante, não é o RG. Mas a turma não quer entender isso. Semelhante a filho do homem, semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Vamos ler aqui, você leu aqui, depois eu volto para a minha leitura aqui, eu copiei, né? Uma foice afiada, presta atenção, uma foice afiada. O lado do cavalo, aquele cavaleiro do capítulo 6, ele tinha o quê? Um arco de atirar, arma de guerra, arma de luta, né? Uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se chama, aquele que achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E a seara da terra, que nós entendemos segundo a escatologia, deixa eu ler aqui agora, o versículo 14 nós estamos, o versículo 14. O outro tinha um arco. Para que serve um arco? Para que serve um arco? Para atirar. É arma de guerra, o arco. Eram as armas poderosas que eles tinham naquela época. Hoje não, nós temos canhão, temos mísseis, né? Mas naquela época tinha o que? O arco era uma arma feroz, né, para aquela época. Então, serve para que o arco? Para atirar, ou seja, arma de guerra. E a foice serve para quê? Ferramenta de um agricultor. Serve para ceifar, serve para trabalhar com ela. O uso para trabalhar com ela, né? E quem era o agricultor dessa seara? O próprio Deus era o agricultor, porque ele ia ceifar, ele ia acabar com aquele povo incrédulo, ele ia acabar. Então, meus amados, a terra no contexto bíblico é terra de Israel, não é Brasil, não é Japão, não é Portugal. A terra aqui no contexto bíblico é terra de Israel. Então, no entendimento, então nós entendemos, né? Então nós entendemos pela escatologia consumada. E começou a acontecer no ano meado de 66 ao ano 70. Começou a acontecer tudo isso aqui, tudo do Apocalipse. João estava avisando para aquele povo que as profecias de Isaías, de Jeremias,
Nós vamos entender no outro cavaleiro, viu? Não esqueça isso não. As profecias de Isaías, de Jeremias, Daniel, ia acontecer pelos dias. E o povo vivia, mas eles viviam esperando isso, né? Que os profetas já tinham avisado, que um dia, se o profeta avisou, ia acontecer, que o profeta não pode mentir. Falando 70. Cavalo branco é só você assistir filme de rei que você vai ver como andava os reis da antiguidade. Em cavalo branco, o cavalo branco mais formoso que tinha era do rei, que nesse caso era o imperador Vespasiano. Este cavaleiro, você vê, este cavaleiro abre sequência, né? Este cavaleiro, o cavaleiro do lado do capítulo 6, montado no cavalo branco, ele abriu uma sequência. Ele iniciou ali. Esse cavaleiro abre uma sequência de 4 juízos. 4 juízos. O cavalo branco era um deles. Era um juízo deles, era um dos juízos, né? O cavalo está representado aqui em juízo. Então, o cavalo branco era o primeiro juízo sobre Israel, né? Os 4 juízos sobre Israel, assim como os outros, cada um com um juízo, os outros cavaleiros, né? Nós vamos ler de domingo em diante. Domingo nós vamos falar do cavalo amarelo, que vai se complicar mais ainda um pouco, tá? E cada um com juízo agravante. Então, cada cavaleiro tinha um juízo agravante. E esse cavaleiro do cavalo branco, ele apenas deu o início, né? Deu o início. Ele abriu o primeiro selo, ele deu o início. E uma coisa podemos notificar: todos os homens, tanto no tempo do Apocalipse como no antepassado, eram considerados como servo de Deus. Então todos os homens que iam à luta, a mandado de Deus, né? Que Deus mandava um rei ir atrás de guerrear com outro, todos aqueles que iam guerrear com aqueles outros, sendo de Deus ou não, sendo, como é que é a palavra que diz, sendo pagão ou não, Deus chamava eles de servos, de meus ungidos. E para isso, meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, no livro de Isaías. Livro de Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor. Nós vamos ler isso aqui para você entender que o que nós pregamos, que Deus chamava aqueles, mesmo sendo pagão, mas saiu com ordem dele para batalhar com outros, era servo. Ele chamava de servo, chamava de meu ungido, né? Isaías 45, 1 e 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quem era esse ungido? Ciro, um rei pagão. Um rei pagão. Deus chamando ele de meu ungido. Por quê? Ciro, naquele momento, ele estava a serviço de Deus. Meu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações até a sua face e para descingir os lombos dos reis, aqueles reis que muitos deles até zombavam de Deus, né? Se você conhece a Bíblia, você entende disso.
Então Deus designava um rei mesmo, e costumava, quando ele usava assim, costumava usar um rei pagão também. Um rei pagão para ir contra aqueles povos lá. Né? Lombo dos reis, e para abrir diante dele as portas, né? E para abrir diante dele as portas que não se fecharão, né? Não se fecharão, versículo 2. Eu irei, Deus irei, com o rei pagão, Ciro, ó. Ciro. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Por que eu estou lendo isso? Para você entender que assim como Deus usou o exército romano para ir contra os judeus, ele usou Ciro aqui também no passado, né? No passado. E eu até escrevi aqui também: veja, um rei pagão, e ele chama de meu servo ungido, de meu ungido. Então, quando Deus queria julgar uma nação, ele tomava outro rei. Não importava se o rei era pagão ou não. Deus é Deus. Ele faz, ele desfaz e torna a fazer de novo. Esse é o Deus que eu prego, é o Deus que eu conheço. Mas você vê que não é o mesmo Deus que se prega dentro das religiões evangélicas. Eu vou pedir você abrir a sua Bíblia agora em Jeremias. Temos mais duas passagens só. Jeremias, capítulo 27, versículo do 4 ao 6. Do 4 ao 6. Ordena-lhe que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais, que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Versículo 6. Agora eu entregarei todas essas terras. Está falando de quem? Do povo de Israel, não nós. Mas infelizmente esses pastores injustos ficam pregando isso, fazendo campanha disso aqui para arrancar dinheiro do povo. Aí versículo 6, ó. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, outro rei pagão. Outro rei pagão. Deus tomou a terra deles, entregou para Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. É brincadeira. Meu servo. Nabucodonosor, rei pagão. Deus chamando aqui de meu servo. Por quê? Está a serviço dele. Meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que eu sirva, né? Para que eu sirva. Então, meus amados, para nós encerrar hoje, eu escrevi aqui também: Nabucodonosor, o rei pagão, e ele chama de servo, e ele chama de meu servo. Assim era o cavaleiro do capítulo 6. Vespasiano estava ali como servo de Deus. Deus ia usar ele. Deus ia usar Vespasiano. E como os reis costumavam sair de seus cavalos brancos, bem equipados, bem aparatados, então é o que está escrito:
certo? Casa certinho com o que está escrito. Então, meus amados, o livro de Apocalipse, ele é um quebra-cabeça, né? Digamos assim. Ele é um quebra-cabeça. Mas as peças desse quebra-cabeça não estão lá fora. As peças desse quebra-cabeça estão aqui dentro mesmo. Então, se você deixa as peças do quebra-cabeça, pega umas e vai atrás de outras lá fora, não vai encaixar. Mas se você acha as peças desse quebra-cabeça aqui, que elas estão aqui, você vai ver daqui mais por diante, que nós estamos terminando aqui pelo cavalo branco, nós estamos encerrando, vamos encerrar agora no livro de Lucas, tá? Já pode ir abrindo aí. Mas você vai ver que nos outros cavaleiros, as peças do quebra-cabeça estão aqui. Você vai ver que eu não vou buscar a peça lá fora, eu vou buscar aqui. As peças estão aqui. Um rei pagão chamou ele de servo. Assim era o cavaleiro do capítulo do Apocalipse, capítulo 6, com um arco, uma coroa, uma coroa. Ele só era um rei, era apenas um rei. Todo rei tinha uma coroa, né? Ou uma diadema. Lógico, era imperador Vespasiano. Então aqui está a definição do cavalo branco. Ele abre a sequência de 4 selos. 4 selos. Ele abre a sequência de 4 selos. Ou seja, 4 juízos. Tá? 4 juízos. A sequência de guerra e massacre, né? Sequência de guerra e massacre do povo judeu, comandado por Vespasiano e seu filho Tito, cumprindo o sermão escatológico, né? De Lucas 21, o cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco é Vespasiano. Vamos ver Lucas lá. Abra agora sua Bíblia em Lucas. De novo, né? Que nós abrimos no começo. Agora vamos ver Lucas aqui, do capítulo 20 até o 22. Até o 22. Cadê aqui? Quando, porém, vires Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Então, a Jerusalém antiga, essa acabou, né? Acabou. A Jerusalém de Daniel, a Jerusalém de Paulo também, né? Que Paulo, quando até o ano 70, a Jerusalém estava lá, de pé. Mas no ano 70 acabou a Jerusalém. E qual é a Jerusalém de hoje, considerada de Deus hoje? A que a ONU fez ou a Jerusalém espiritual, a descida do céu? A Jerusalém espiritual, que é quem? Somos nós. A Jerusalém espiritual somos nós. Somos nós. Então está aqui. A Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima à sua devastação. 21. Então, os que estiverem na Judéia, imagine se o mundo fosse acabar com pregos crentes, se o mundo fosse acabar, o que adiantaria você sair de Jerusalém e ir para a Judéia? É só uma pessoa que esteja cheirado muito, né, para pensar essas coisas. A Judéia, fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, Jerusalém, né? Retire-se. E os que estiverem nos campos, não entre nela. Não entre nela. Vamos ler o 22? Vamos. 22. Porque estes dias, os dias que Jerusalém ia ser sitiada, estes dias são de vingança, para se cumprir tudo
ou só um bocadinho? Tudo. Tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito. Então, chegou o dia, chegou o tempo, e João estava anunciando isso. As profecias de Jeremias, a profecia de Isaías, de Daniel, vai acontecer agora. Cuidado, quem estiver em Jerusalém, fuja. Né? Então, meus amados, graça eterna, né? Espero, se eu acabar de ler aqui, o cavaleiro do cavalo branco é Vespasiano, né? Eu creio que você teve esse entendimento, porque eu me esforcei para fazer você entender que esse cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, o do capítulo 6, o 19 não, o do capítulo 19 é Jesus. O cavaleiro do capítulo 6 é Vespasiano. Espero que vocês tenham entendido, para assim, no próximo domingo, já com uma mente aberta, podemos desencadear os outros cavaleiros, que são os piores, né? O cavalo amarelo, o próximo domingo, cavalo amarelo, viu? Não perca. Graça eterna a todos vocês. Que vocês sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Em toda a área da sua vida, seja abençoado, porque você é um filho de Deus. Amém? Graça eterna.